Graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 20. Versículo 22 diz assim: E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, conquanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Vamos orar. Ó meu Senhor, como é bom poder congregar em torno da Tua palavra, no nome de Jesus. Como é bom ter comunhão com os nossos irmãos, ouvir da palavra, ouvir dos louvores. Te pedimos que continue sendo bom. Pedimos ao Senhor que fale ao nosso espírito hoje à noite, que nos faça questionar os valores dos nossos propósitos de vida, o valor que temos dado às nossas ambições terrenas, que nos faça questionar quais são realmente nossos alvos em relação à nossa carreira cristã. Nos abençoe assim, meu Pai, a partir da Tua palavra, pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos pensar sobre pessoas de Deus determinadas. Porque é isso que nós temos aqui nas poucas palavras do apóstolo Paulo. Ele é uma pessoa de Deus determinada. Ele sabe o que quer, ele sabe para onde vai, ele sabe o que é valoroso. E é importante a gente entender essa expressão, pessoas de Deus determinadas, porque nem todo mundo que é de Deus é determinado. Há muita gente, sim, que creu no Evangelho, crê na palavra, crê em Jesus, mas, meu Deus, não sabe para onde vai. É uma folha seca, não faz a menor ideia de qual é o seu papel nesse mundo, não sabe nada, não lê a palavra, não tem interesse nas almas perdidas, não tem interesses no reino de Deus, não tem interesse no serviço cristão, não tem interesse em ministério. O que fazem essas pessoas nesse mundo, eu não sei, mas há muita gente de Deus assim, vivendo essa vida, essa lesma gospel, essa coisa. No outro extremo nós temos o apóstolo Paulo, determinado, obstinado, que está dizendo aqui: olha, não tem nada que valha mais, eu não considero minha vida preciosa em nada, a menos que eu cumpra a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, é isso que eu quero. O contexto aqui, meus irmãos, é ele se despedindo dos pastores da cidade de Éfeso. Ele está em Mileto, manda chamar esses bispos, esses pastores, fala com eles ali, se despede deles, é muito lindo, Atos 20, dá umas exortações, umas predições de coisas que vão acontecer, mas deixa bem claro que eles não vão mais ver o rosto de Paulo. Obrigado. Eu estou constrangido, eu estou determinado, e eu nem sei o que vai me acontecer. O que eu sei é que o Espírito Santo me revela que em cada cidade me esperam cadeias e tribulações. É isso que eu sei, e eu vou. E a vida para mim é isso, eu vou. Então temos dois extremos, as lesmas e Paulo: eu vou, eu estou determinado, isso é minha vida, a vida não tem sentido se não for assim. Alguns filósofos gregos, inclusive Sócrates, diziam que uma vida que não busca conhecimento, que não busca sabedoria, nem vale a pena ser vivida.
Para Paulo, é uma vida que não serve a Deus, não vale a pena ser vivida. Você já pensou sobre essa pergunta? Qual é a vida que vale a pena? Se eu tivesse que traçar um estilo de vida pelo resto dos meus anos, a partir dessa pergunta, qual é a vida que vale a pena? Para muita gente, não, a vida que vale a pena é uma vida que eu vou viajar muito. Pronto. Essa é a vida que vale a pena. Eu vou aproveitar. E aí quando você chegar no céu, Deus vai perguntar assim: vem cá, meu filho, quantas viagens você fez mesmo? Né? Quantos carimbos tem em seu passaporte? Em quantos hotéis você ficou? É isso que Deus vai perguntar de você? É com isso que Deus está preocupado? Para outros, a vida que vale a pena é uma vida que ganhe dinheiro. Porque estamos nesse mundo para ganhar dinheiro. E aí quando você morrer e comparecer na presença de Deus, Ele vai perguntar: e aí, meu filho, quantos milhões você fez? Né? Você fez $1 milhão antes dos 30 anos? Quantos milhões você fez? Quantos prédios você comprou? Meus irmãos, nós não levamos a sério essa questão de qual é a vida que vale a pena. Ou se a nossa vida está valendo a pena. Porque se a nossa vida for igual a das outras pessoas, se a nossa vida não tiver um propósito, qual foi mesmo o efeito que o Evangelho teve sobre mim? Se a minha vida não faz me apaixonar pelo reino de Deus, qual é mesmo o poder do Espírito Santo que desceu sobre mim? Qual foi mesmo o contato que eu tive com o Evangelho? Se a minha vida não valer a pena, não somar, não fizer diferença no reino de Deus. Preste atenção às palavras de Paulo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, conquanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Essas são as palavras de uma pessoa que não tem mais nada para perder. Você não tem como derrotar alguém que já perdeu tudo. Ele já está derrotado, não é? Você não tem como derrotar alguém que já morreu. Você não tem como derrotar alguém que diz: eu não considero minha vida preciosa se eu não fizer isso. Minha vida não terá o menor sentido se eu não fizer isso. É uma pergunta muito dura que eu vou fazer agora, mas você já chegou lá? Você já pode dizer como Paulo: minha vida não vale se eu não cumprir a carreira e o ministério. Você já chegou lá a ponto de dizer: minha vida não tem sentido se eu não cumprir os propósitos de Deus na minha vida? Vamos entrar um pouquinho nessa convicção profunda do apóstolo Paulo. A primeira coisa que a gente percebe é que é uma convicção espiritual. Não é algo emocional. Não é que num culto bem emotivo, com uma música legal, ele respondeu a um apelo. É algo espiritual, profundo. Eu estou constrangido no meu espírito. É algo interno dentro de mim que vai fazer com que o externo se realize. Eu estou constrangido espiritualmente. O meu espírito está agitado em relação a isso, e o Espírito Santo vai me revelando as coisas que vão acontecer. É algo espiritual. E essa não é a única vez que nós vemos essa convicção do apóstolo Paulo, essa determinação do apóstolo Paulo. Há pelo menos uns 4 outros momentos na vida dele onde nós notamos a sua determinação. Por exemplo, em Filipenses capítulo 1, versículo 23 a 25,
nós encontramos ele escrevendo para os filipenses, suspeitando que vai morrer. E ele fala de um dilema que talvez nenhum outro homem tenha falado nessa vida. Ele diz, olha, eu estou para morrer. E morrer é lucro. E eu vou achar muito bom se eu morrer. Porque eu vou estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas eu tenho um dilema. De um lado, estou constrangido, tenho o desejo de partir e estar com Cristo. Do outro lado, eu tenho o desejo de ficar aqui e continuar fazendo a obra de Deus. Veja que conflito santo. Uma parte dele queria ir estar com Jesus, mas a outra parte dizia, mas e a obra, e as pessoas, e o reino de Deus? Então, não sei se vou, não sei se fico. Ele sabia que estar com Cristo era melhor, mas ele diz, mas eu vou ficar por causa da obra de Deus. Estou convencido. Eu estou convencido. Um outro momento, mais além, no livro de Filipenses, capítulo 3, de 3 a 14, ele conta como é a vida dele. Ele diz assim, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. O que passou, passou, eu vou esquecendo, eu prossigo para o alvo. O que passou de bom e o que passou de ruim, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para o alvo. Um outro momento, meus irmãos, muito curioso, e é depois dessa conversa em Éfeso, foi quando alguém chegou para ele e fez uma profecia. Isso é engraçado, porque a profecia era verdadeira. Em Atos capítulo 20, capítulo 21, versículo 11. 11? Atos, exatamente, capítulo 21, versículo 11. Havia um profeta chamado Ágabo. E vai rolar aqui um eis que te digo, Paulo. Profetizar para Paulo, né? Diz assim, e vindo ter conosco. Olha comigo, versículo 9. Versículo 10, desculpa. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e as mãos, declarou, isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. É uma profecia meio assustadora, não é? O profeta chega, isso é bem dramático. O profeta chega, pega o cinto de Paulo e se amarra todo e fala, eis que te digo, meu servo. Né? Vão fazer assim com o dono deste cinto, aleluia. Muita gente no lugar de Paulo teria dito, é de Deus, eu não vou mais. Né? Eu pergunto, era de Deus, sim ou não? Era, o profeta é verdadeiro, havia um profeta. Não é a primeira vez que ele profetiza. E detalhe, ele nunca erra. Ele já tinha profetizado uma grande fome em Jerusalém, ele acertou, não é a primeira vez. Paulo é tão obstinado que vai olhar para esse profeta talvez e dizer, muito obrigado por me avisar, mas eu não tenho volta. Ora, bola, se está profetizado, vai acontecer, não posso fazer nada. Obrigado por me avisar, obrigado por profetizar, é isso aí, eu acho que é isso aí. Vou ser preso, mas eu não tenho volta. Esse homem é determinado. Há até quem diga que Paulo desobedeceu uma ordem de Deus. Veja, Deus não está dizendo não vá. Deus está dizendo vai acontecer. Ele não está dizendo que não é para ir. E muitos dizem, olha, está vendo como é importante ouvir o profeta? Foi teimar com o profeta e aí foi preso. Mais tarde, o próprio Jesus, leia o resto da história. O próprio Jesus aparece a Paulo confirmando que ele deveria ter ido mesmo.
E o próprio Jesus disse: assim como falaste em Jerusalém, assim vais falar em Roma. Não é só uma prisão. Como ele disse, o que me aguarda são cadeias e tribulações. O que me aguarda são cadeias e tribulações. Então, às vezes, não é para a gente se empolgar muito ou se influenciar muito pelo que dizem os supostos profetas. Ágabo era um profeta de Deus e Paulo diz: mas eu vou assim mesmo. Um último momento que mostra a convicção de Paulo, essa decisão, essa determinação, essa obstinação, é quando ele está prestes a morrer, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, perto da sua morte. Ele pode dizer assim: combati o bom combate, guardei a carreira e completei a fé. E desde agora, a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor dará não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Não é assim que uma lesma fala, né? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Talvez alguns vão falar assim: perdi o combate, perdi a fé e saí na carreira. Alguma coisa nessa linha, né? Meus irmãos, essa determinação de Paulo, além de ser algo espiritual, é também totalmente fora da zona de conforto. Existe uma palavra, uma expressão muito forte para nós, que mexe com nossa estrutura e com o nosso cristianismo. Chama-se zona de conforto. Até as igrejas modernas pregam o evangelho em cima de uma zona de conforto. Se você vem para Jesus, tudo irá bem, você será abençoado à direita, na esquerda, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Se você tiver uma gripe, repreenda em nome do Senhor Jesus. Se você tiver uma tosse, faça o mesmo. Se você tem um carro, impõe as mãos sobre os pneus, eles jamais furarão. Tudo zona de conforto. E eu pergunto: quem é que não quer esse evangelho de nada? Isso não é evangelho. Isso é autoajuda. Paulo está totalmente fora da zona de conforto. Ele está dizendo: o que eu sei é que em cada cidade, o que me aguarda, tribulações, cadeias e prisões. Em cada cidade, tribulações, cadeias e prisões. Talvez você nunca será determinado como Paulo, quando você não aprender a lidar com a sua zona de conforto de uma maneira espiritual. Sim, às vezes Deus desmancha o teu acampamento. Às vezes Deus te joga num ponto de interrogação. Às vezes Deus te joga no deserto. Às vezes Deus te joga no tempo de espera. Às vezes Deus te joga numa dependência total dele, em que você não sabe nada sobre o futuro e você não gosta disso. Às vezes vem sofrimentos, vem angústias, vem tribulações. Nós temos ideias erradas, por exemplo, sobre provações. A Bíblia diz: bem-aventurado o homem que suporta com alegria a provação, porque depois de ele ter vencido tudo, ele vai permanecer inabalável. Mas essa geração de micro-ondas, essa geração de caixa eletrônico, de tudo rápido, de que eu quero as coisas e eu quero agora, eu quero, essa geração não sabe lidar com a perda da zona de conforto. Tem perda maior do que isso? O cara vai dizer assim: eu sei, o Espírito Santo me revela, que em cada cidade me esperam tribulações, cadeias e prisões. Nem de longe parece com esse evangelho água com açúcar que é pregado por aí. Se os evangelistas da prosperidade estivessem lá, eles diriam: não, Paulo, não é assim não, está repreendido. Está repreendido. Nós vamos orar e vamos determinar a vitória. Só que a vitória não é a vitória que uma pessoa normal imagina.
A vitória é aquilo que Deus disse que será a vitória. E a vitória na vida de Paulo vai ser ele ir até Roma, preso. É ele ser encarcerado. É ele ser colocado em algemas. E mesmo em prisão, pregar para a polícia da elite do Império Romano, a guarda pretoriana, e essas palavras influenciarem pessoas de igrejas de todos os lugares. Isso é a vitória. A vitória nem sempre é zona de conforto. Como é que você se sente quando a sua zona de conforto é bagunçada? Essa determinação, meus irmãos, do apóstolo Paulo, também é uma coisa recebida de Deus. Ele diz, olha, eu não considero minha vida preciosa em nada, a menos que eu cumpra, que eu complete a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor. Foi de Deus, colocado dentro dele, recebido de Deus. Você precisa se perguntar, o que é que eu recebi de Deus? Paulo chega para os líderes de Éfeso e fala, eu recebi uma carreira e um ministério que eu preciso cumprir. O que é que você recebeu de Deus? É claro que estamos falando não de um novo convertido, estamos falando de um cristão maduro, um missionário, já na velhice, se aproximando do fim da sua vida, e ele pode dizer assim, eu sei o que eu recebi de Deus. Agora, funciona muito se você não fizer uma divisão que muitas pessoas fazem na sua caminhada com Deus. Elas dividem suas vidas com Deus em duas. Elas dizem, a minha vida cristã e a minha vida secular. Minha vida espiritual, minha vida profissional. Minha vida espiritual, minha vida secular. Não faça essa divisão, não. É tudo a mesma coisa. Você não pode ter duas caras. Você não pode... Não, eu sou um na minha vida espiritual e eu sou... negociando, eu sou totalmente diferente. Namorando, eu sou totalmente diferente, né? Porque eu tenho minha vida espiritual e minha vida sexual. Eu tenho minha vida espiritual e minha vida... Não faça essa divisão. Ou você anda com Deus em todos os caminhos, como diz Salomão em Provérbios 3, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Ou você anda com Deus em todos os teus caminhos, ou você nunca será maduro. Não faça essa divisão. Você acha que Paulo fazia essa divisão? Minha vida espiritual, minha vida profissional, minha vida espiritual, minha vida esportiva, tudo é a vida. É preciso andar com Deus em todos os momentos. Não faça esta divisão. Você vai ser uma pessoa eternamente sem propósitos na vida. Mas também é preciso pensar em duas coisas muito sérias que ele disse. Ele disse, olha, minha vida não tem sentido, não tem propósito. A menos que eu cumpra a carreira e o ministério. Essa determinação dele tem a ver com essas duas coisas. Com a carreira e com o ministério. Ele tinha recebido de Deus uma carreira e o ministério. E você também. Se você nasceu de novo, você tem uma carreira e um ministério. Curioso aqui, que eu estou dizendo que você recebeu duas coisas de Deus e você não sabe de nenhuma. É estranho isso. Todos nós temos uma carreira e um ministério para cumprir. O que é a carreira? A carreira é simples. Quer dizer, simples na palavra da Bíblia, mas nas linguagens religiosas complicam tudo. A carreira é a carreira de Romanos 8, 29, né? Que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, para que eles sejam
conforme a imagem de seu filho. A carreira é essa. Deus mandou o seu filho ao mundo. E ele viveu aqui como homem, sendo o homem perfeito. O homem perfeito é eterno e rígido quando tem que ser, como Jesus. E santo. E Deus diz, olha, vejam o meu filho, ele é o exemplo. E a vida cristã nós temos para crescer em sermos parecidos com Jesus Cristo. Imitar Jesus Cristo. E nenhum crescimento espiritual começou a acontecer enquanto você não se parecer um pouquinho com Jesus. O resto é religião. O resto é tradição. O resto é mandamento cego. O resto é ordenança de homem. Parecer com Jesus é tudo. Crescimento espiritual de verdade começa quando vem a partir de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Hebreus capítulo 12 fala dessa carreira e a importância da gente acordar para ela. Hebreus 12, versículo 1, diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grandes nuvens de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Essa é a carreira. Paulo disse, minha vida não terá sentido se eu não cumprir a carreira e o ministério. Você agora já sabe o que é a carreira. Mas o que é o ministério? O ministério de Paulo era pregar o evangelho da graça de Deus. O ministério de Paulo era ensinar todo o conselho de Deus às pessoas. E aconteceu uma coisa muito horrível com algumas palavras bíblicas. É que nós mistificamos essas palavras. Por exemplo, a palavra ministério quer dizer serviço. Só isso. E só apenas isso e tudo isso. Ministério significa serviço. Paulo tinha um serviço a desempenhar. Tinha um ministério que era pregar o evangelho da graça de Deus. Talvez esse não é o teu serviço. Então qual é o seu serviço? Agora você sabe que você tem que desenvolver duas coisas na sua vida. A carreira, que é ser parecido com quem? Com quem? Com Jesus. Ser parecido com Cristo. Essa é a carreira. E o ministério é o serviço, é o papel que você vai desempenhar no reino de Deus. Aí, pastor, como é que eu descubro? Essa é uma pergunta complicada, né? Ande com Deus, já é um bom começo. O resto a gente te ensina depois. Ande com Deus, já é um bom começo. O resto nós vamos ensinar a você. Cremos aqui que Deus dá serviços específicos para as pessoas. Ande com Deus, conheça a sua palavra. Você vai descobrir os propósitos de Deus na sua vida. Então, meus irmãos, surge uma pergunta bem direta. Quem é você? Coloque-se diante desse cenário. Um homem dizendo a líderes de igreja, se despedindo deles e dizendo: a minha vida não tem valor se eu não cumprir a carreira e o ministério. Eu tenho que cumprir estas duas coisas. Sei que vai ser fora da minha zona de conforto, mas é algo que eu recebi de Deus, é espiritual, eu estou obstinado, eu estou determinado. E em nada considero minha vida preciosa. Eu não me apego a nada. Minha vida, para valer a pena, eu terei que ter cumprido isso. Diante dessa cena, meu irmão, quem é você? Você tem uma carreira e um ministério? Você
é um assistidor de cultos, é um frequentador de cultos, você sabe qual é o tipo de vida que vale a pena ser vivida? Ou você, apesar de ter conhecido o Evangelho, você é igual a qualquer pessoa? E a vida que vai viver talvez não vai fazer muita diferença nesse mundo. Quem é você? Esse homem está falando isso com sua vida em risco. Ele sabe que na hora que ele pisar em Jerusalém e começar a pregar o Evangelho da graça de Deus, ele vai ser preso. Ele vai ser torturado, ele vai ser esbofeteado. Ele sabe que pode ser morto, mas ele é obstinado. Minha vida não vale a pena se eu não fizer isso. É muito provável que tua vida não esteja em risco para você entrar na obra de Deus. É muito provável que você não vai perder casa, bens, propriedades para entrar na obra de Deus. É muito provável que você não vai ter grandes perseguições se entrar na vida cristã com os dois pés e começar de uma vez por todas levar a sério a tua vida cristã. Quem é você? Essa obstinação de Paulo também tinha a ver com a firmeza que ele tinha no Evangelho. Você viu a última frase dele? Em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, a menos que cumpra a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor. Aí termina, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Esse foi o Evangelho que Paulo conheceu. Na sua época já existem outros evangelhos, existem cópias piratas do Evangelho. É um Evangelho não muito da graça, é um Evangelho dos méritos humanos, das conquistas, é o Evangelho da lei, é um Evangelho meio esquisito, misturado com outras coisas, mas ele permanece fiel ao Evangelho da graça de Deus. É engraçado, nós já tivemos pessoas aqui que vieram congregar aqui e chegam para nós estupefatas e dizendo assim: olha, eu sou crente há muito tempo, mas ninguém nunca me falou da graça. Não é estranho isso? Eu sou crente há muito tempo, ninguém nunca me falou da graça de Deus, do amor gracioso de Deus para comigo, da minha segurança eterna. Mas, meus irmãos, como é que pode, se o Evangelho é o Evangelho da graça de Deus? Como pode alguém não ouvir? É porque alguém não está pregando o Evangelho da graça de Deus. O Evangelho que Paulo ia pregar lá em Jerusalém era o Evangelho da graça de Deus, baseado em Deus somente. Tudo é dele, por ele e por meio dele. Não tem méritos meus, não tem palavras mágicas que abrem as chaves do mundo espiritual, não tem uma quarta dimensão, uma quinta dimensão a ser conquistada. O que tem é um homem que foi considerado miserável pecador e disse: Deus, tem misericórdia de mim. E Deus, por sua graça, lhes deu vida, e toda a glória é de Deus. E essa vida que foi dada por Deus, ela é eterna. Esse pacto feito entre esse Deus todo santo e o homem completamente pecador é eterno. Não existe nada maior do que essa graça, nada maior do que esse amor, nada pode quebrar isso. Eu vejo com muita tristeza a pregação do Evangelho no Brasil, cada dia mais, se afastando da graça de Deus. Isso não vai terminar bem. Nunca termina bem. Qual é o Evangelho que você creu? Você é um religioso. Religiosos procuram méritos nas pessoas. Religiosos procuram alguma coisa que faça as pessoas serem melhores do que as outras diante de Deus. Meus irmãos, todos nós somos pecadores miseráveis, que se não é a graça de Deus, nós podíamos ser qualquer líder de facção, qualquer pessoa devassa,
qualquer político corrupto, qualquer pessoa imoral, se não fosse a graça de Deus sobre as nossas vidas. É o que diz a Bíblia. Estaríamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, como também os demais. Nós não somos melhores do que ninguém. Quando nós nos firmamos na graça de Deus, no Evangelho da graça de Deus, não vamos ter crise em relação ao seu amor por nós. Há muita gente em crise. Quer uma pista de que uma pessoa está em crise? É quando ela começar a ficar inquieta e dizer, não sei, eu quero mais de Deus. Começou a surgir um maluco, não é? Começou a surgir um maluco. Quando alguém começar com esses negócios, sai de perto, não é? Problema é porque eu quero mais, eu quero mais. Uma vez alguém chegou para mim e disse, pastor, eu queria ver assim um mundo invisível. Eu digo, você é doido. Se o mundo é invisível, não é para ser visto. Se fosse para ser visto, não se chamaria mundo invisível, chamaria mundo visível. Por que será que ele é invisível? Não é? Eu quero ver, eu quero os poderes, eu quero... A Bíblia diz para você crescer no mundo invisível, crescer nos poderes, ela diz assim, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está fiel a esse evangelho desde o início. Eu quero ir anunciar. Ele não fala só o evangelho, é o evangelho da graça de Deus. Nunca se desvie do evangelho da graça de Deus. Doutrina, meus irmãos, é como um dominó em séries. Derrubar a primeira pedra, vai derrubando tudo. Quantas pessoas derrubaram a pedra da graça? Aí foi desastroso. O que vai acontecer depois daí é desastroso. Você é fiel ao evangelho da graça de Deus? Como é que terminou essa história? Olha, uma pessoa que tem essa vida não poderia ter resultados que não fossem positivos. Esse homem, quando chegou em Éfeso, a fama dele já tinha chegado lá antes. O comércio teve medo dele. O comércio teve medo dele e sua equipe. Por quê? Porque eles pensaram assim, se as pessoas crerem no que esse homem está dizendo, elas vão parar de comprar os ídolos, vão parar de comprar as imagens. É por isso que eu digo que o cara da boate devia ter medo dos crentes, não devia? Não. Raciocina assim, meu Deus, se esse povo se converter, minha boate fecha, não é? Às vezes os crentes são clientes também, então o cara não vai ter medo. O cara do bar deveria ter medo dos crentes. Meu Deus, ninguém vai mais querer a pinga. Se esse povo pregar mesmo, se as pessoas se renderem ao evangelho, ninguém tem medo de nada. Mas quando Paulo chegou em Éfeso, o que foi dito foi o seguinte, estes que transtornaram o mundo, agora chegaram em Éfeso. Olha que frase para dizer desses homens, eles transtornaram o mundo, eles botam medo no negócio. Eles abalaram. Por quê? Porque eles são sérios, eles são determinados. Eles não consideram a vida preciosa sob nenhum aspecto que não seja este. Tudo isso só foi possível porque um dia Paulo conheceu Jesus. Você já conhece Jesus? Paulo estava na estrada de Damasco e Jesus apareceu para ele e a conversão de Paulo fugiu a todas as regras. Não houve um culto ali na estrada de Damasco com uma pregação e depois Jesus diria, agora Paulo, se você quer aceitar a mim, venha aqui à frente e levante sua mão. Não teve nada disso. Foi assim, eu sou Jesus a quem tu persegue. Eu sou Jesus. E pronto. E a vida dele mudou para sempre. 3 dias depois, o Senhor Jesus mandou um crente teimoso, chamado Ananias, batizar Paulo e explicar a Paulo umas coisinhas. E Paulo nunca mais parou de crescer. Porque ele conheceu Jesus.
E ele diz: olha, minha vida agora não tem sentido, a menos que eu cumpra a carreira e o ministério. Você que não é um crente em Jesus ainda, você não pode cumprir a carreira e o ministério se você não conhecer Jesus. Nós aqui não vamos ficar meia hora dizendo para você conhecer Jesus. Não vamos ficar uma hora chamando você aqui na frente. Você tem ouvido o Evangelho. E você sabe que Jesus tem se apresentado a você. Eu não sei que obra Deus vai fazer. Não sei qual é o ministério. Mas quando ele se apresentou a Paulo, ele disse: você vai a muitos lugares, você vai a reis, você vai diante das autoridades, você vai a muitos lugares, você vai saber o quanto importa sofrer pelo meu nome. A carreira e o ministério não virão se você não conhecer Jesus. Vamos orar. Vamos orar. Nosso Deus, pedimos que manifeste Jesus hoje à noite, morto na cruz, aqui, como uma visão espiritual, para que pessoas possam entender tua palavra que diz: olhem para mim e sejam salvos. Que pessoas pela fé agora olhem para Jesus no monte, pendurado na cruz, derramando seu sangue, e que venha uma palavra ao seu coração, que Jesus se apresente a eles, que essa mesma palavra que foi dita a Paulo: eu sou Jesus a quem tu persegues, que essa palavra possa fazer morada em suas vidas, que lhes traga convicção de que são pecadores, como todos nós aqui, que precisam se arrepender e entregarem suas vidas a Jesus e cumprir a sua carreira de imitar Jesus a cada dia, de crescer nisso, e o seu ministério, que é o serviço que o Senhor vai dar para eles. Faz isso, meu Pai, eu te peço, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém.